uma vez, eu, Tamires Endringe, estou aqui com vocês para poder falar sobre BPO financeiro, né? Muitos aqui já me conhecem, já ouviram falar de diversas formas sobre BPO financeiro, terceirização de setor financeiro, de setor contábil. Já expliquei sobre a sigla do BPO. Novamente, nós precisamos falar desse assunto porque a pergunta que fica é o seguinte: BPO financeiro tem sido uma tendência muito forte, não só no Brasil, mas em diversos países do mundo. Em Londres, a movimentação de BPO financeiro, há um movimento muito grande, né, de conversão da terceirização do BPO financeiro nas empresas. E aqui no Brasil não tem sido diferente. Essa terceirização tem se alavancado cada vez mais, porque as empresas brasileiras têm se mostrado muito eficientes em desenvolver processos que tragam a melhor eficiência da gestão financeira das empresas e, sobretudo, trazendo a redução de custos. Então é por isso que eu vim falar disso. Porque em se tratando de redução de custos, como muitos escutam falar de BPO, perguntam, mas realmente um BPO reduz custos? Realmente terceirizar as operações da minha empresa traz uma redução significativa de custos? Quais ganhos eu teria com isso? Então, contudo, eu vim trazer para vocês algumas informações, alguns dados que dizem respeito à redução ou não de custos dentro do seu processo empresarial ao se terceirizar processos dentro da sua empresa. Muito bem, vamos lá. BPO, Business Process Outsourcing, trata-se da terceirização de qualquer setor ou processo dentro da sua empresa. Ok, uma movimentação mundial, como eu disse, que tem acontecido em vários países, que traz sim redução, porque senão não seriam negócios com taxas de crescimento tão significativas como nós temos visto e conforme dados que nós temos aqui na nossa base. Então, é a solução criada para empresas que tem, então, como objetivo reduzir custos e aumentar a eficiência e a gestão do negócio e das finanças das empresas. Em se tratando especificamente de BPO financeiro, a gente fala muito que é o que? A terceirização do seu negócio. Então eu trago alguns dados para vocês. De acordo com o IBGE, 18,7% dos trabalhadores brasileiros são terceirizados. Esse percentual teve uma crescente muito significativa nos últimos 3, 4 anos, em razão da aprovação da Lei 13.429, que é a Lei de Terceirização, que foi aprovada em 31 de março de 2017. Então, a Lei de Terceirização, ela permitiu que as empresas pudessem terceirizar todo e qualquer setor dentro do seu ambiente corporativo. Antes, por exemplo, era típico ouvir dizer que as empresas não poderiam, por exemplo, terceirizar sua mão de obra principal. E aí era muito comum a gente ver que só poderia terceirizar mão de obra de segurança, limpeza e manutenção e por aí. Eram pouquíssimas, era muito limitado o número de atividades que poderiam ser terceirizadas até 2017. A partir da aprovação dessa lei em 2017, então nós tivemos a permissão para terceirizar outros setores, inclusive o setor financeiro. O setor contábil já era um setor externo, né? Ele nem chegava a ser um setor da empresa. Ele era um serviço completamente externo e terceirizado por um profissional contábil. O setor fiscal, a mesma coisa. De 15 anos para cá, com as obrigações acessórias que foram editadas pelo fisco, muitas obrigações fiscais passaram a ser incorporadas para dentro do ambiente da empresa. Ou seja, eu tenho que ter um profissional de fiscal, né, de conhecimentos tributários, atuando dentro da empresa. E aí também começou uma movimentação muito grande de BPO fiscal, que a gente chama, né? Então a gente já tinha BPO contábil, tínhamos BPO fiscal e agora, de alguns anos para cá, alguns poucos anos para cá, há de se falar de uma movimentação muito significativa de BPO financeiro. Então vamos entender de fato qual a redução que a adoção da terceirização de processos e de ambientes de alguns setores dentro da sua empresa trazem para você. Então, o primeiro ponto, redução de custos operacionais. Um dos principais objetivos da implementação de um BPO é reduzir custos. Então, essa é a premissa básica para você contratar algo terceirizado e para alguém oferecer um serviço terceirizado. Oferecer como critério de venda que eu vou reduzir o seu custo. É o primeiro objetivo. E você, para comprar, eu quero reduzir o meu custo. E aí sim fica possível se estabelecer uma relação comercial.
Então, o primeiro custo operacional que eu tenho ou a diminuição de custo que eu tenho quando eu faço essa terceirização é a redução da carga do custo da carga trabalhista que eu tenho, né? Então, quando eu terceirizo, quando eu trago uma empresa terceirizada para fazer o meu BPO, meu financeiro, para fazer a minha gestão financeira, eu estou dizendo ali naquele momento que eu deixo de ter um custo com funcionários. Eu deixo de ter um custo com a legislação trabalhista, né? O que permite dizer que aquele custo trabalhista que você tinha, ele é transferido para uma empresa, né? Em menor valor, por quê? Porque uma empresa, ela não vai atender exclusivamente a sua empresa, ela vai atender outras companhias através de ferramentas que ela criou e através da capacitação de profissionais que ela tem hoje, como a Tex tem, por exemplo, onde ela permite que um funcionário atenda mais do que uma empresa através de ferramentas totalmente eficientes e eficazes que foram criadas para otimizar este processo. Muito bem. O que é importante ressaltar também, antes de passarmos para o segundo ponto de gerenciar resultados, é que quando você contrata uma empresa terceirizada, você deve ficar atento se aquela empresa ela está adequada com todas as obrigações trabalhistas com seus colaboradores. Então, um BPO financeiro que passa a prestar serviço para você, ele tem que cumprir com as obrigações trabalhistas dele, daqueles funcionários que estão atuando para ele, né? Fiquem atentos a isso. O segundo ponto por que a contratação de um BPO, né, realmente reduz custos? Então, você tem a possibilidade de gerenciar resultados. O gerenciamento de resultados permite que as finanças passem a ser controladas por uma empresa altamente especializada. Então, você tira a operação financeira, digamos assim, de alguém que talvez tivesse um conhecimento muito específico e passa por uma empresa que tem amplos conhecimentos, não só sobre a operação, sobre a rotina do financeiro, mas sobre a gestão financeira da sua empresa, né? Então aqui o outsourcing financeiro, ele permite que as contas sejam gerenciadas por profissionais com experiências, podendo ter condição de gerenciar o seu contas a receber, gerenciar e produzir o seu fluxo de caixa, coordenar o seu planejamento orçamentário, coordenar o seu faturamento e por aí vai. Então, ou seja, você está entregando na mão de uma empresa toda a sua operação, toda a sua rotina do financeiro, acompanhado de um gerenciamento, de um controle e que, na minha opinião, é o futuro, é o novo modelo de controladoria que vai ser adotado para as empresas no Brasil nos próximos anos, eu não tenho dúvida disso. O outro ponto também é a redução de despesas fixas. Por quê? Porque uma vez que você tem gastos reduzidos, uma empresa terceirizada, ela tem uma estrutura dedicada para uma terceirização. Nós temos aqui hoje uma estrutura pronta para atender diversas empresas, muitas empresas, com profissionais especializados e trabalhando especificamente com operações e gestões financeiras, né? A partir do momento que você deixa de ter essa operação dentro da sua empresa como a sua operação principal, isso deixa de ser uma despesa fixa para você e passa a ser uma despesa variável, que muitas vezes, dependendo do módulo que você contrata, você tem uma variação de valor para mais ou para menos. Então, isso também é uma vantagem muito significativa para você e que, obviamente, em se tratando de despesas fixas que são destinadas para despesas variáveis com redução, você ganha uma margem competitiva muito grande, principalmente em relação ao seu concorrente. E o que a gente não pode deixar de falar é que toda vez que você estabelece processos claros dentro da sua empresa, processos padronizados, você tem uma tendência muito grande a otimizar processos e custos. Você reduz trabalho, reduz pessoas ou transfere aquelas pessoas que tinham gasto muito tempo fazendo determinado processo para outras. Então vou dar um exemplo, né? Você pode destinar uma pessoa que estava tendo muito trabalho em executar trabalhos manuais dentro do setor administrativo financeiro para o setor comercial, por exemplo, que estava escasso de mão de obra. Então, através da padronização de processo, um BPO financeiro também estabelece uma padronização de processo, ele regula a sua empresa para que ela possa caminhar com processos alinhados. Você tem a condição não só de reduzir custos, reduzir processos,
ampliar atividades e aí tendo, claro, com certeza, uma grande vitória de conseguir ampliar receita com tudo isso que a gente está falando. Espero ter ajudado e colaborado com vocês com essas informações. Acesse nosso site, acesse nosso canal no YouTube, nós temos sempre vídeos à disposição de vocês para auxiliar. Nossos atendentes estão sempre à disposição. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Será sempre um prazer estar com vocês. Até a próxima!